Irmãos, vamos mais uma vez abrir as nossas Bíblias, agora no livro de Êxodo. Êxodo, capítulo 5. Dos versos de 1 a 3. Êxodo 5. Depois foram Moisés e Arão e disseram a Faraó: Assim diz o Senhor Deus de Israel: Deixa ir o meu povo, para que me celebre uma festa no deserto. Respondeu Faraó: Quem é o Senhor para que eu lhe ouça a voz e deixe ir a Israel? Não conheço o Senhor, nem tampouco deixarei ir a Israel. Eles prosseguiram: O Deus dos Hebreus nos encontrou. Deixa-nos ir, pois, caminho de 3 dias ao deserto, para que ofereçamos sacrifícios ao Senhor nosso Deus, e para que Ele não venha sobre nós com pestilência ou com espada. Ainda no capítulo 9 de Êxodo, versículo 1. Disse o Senhor a Moisés: Apresenta-te a Faraó e dize-lhe: Assim diz o Senhor, o Deus dos Hebreus: Deixa ir o meu povo, para que me sirva. Vamos orar mais uma vez. Senhor, com gratidão e com reverência, nós nos reunimos nessa noite. Buscamos, sim, mais uma vez, a preciosa cobertura do Teu nome e do Teu precioso sangue. Pedimos ao Senhor que nos prepare uma mesa no deserto. Tome as Tuas palavras nas Tuas mãos e use-as como uma espada afiada de 2 gumes em nossos corações. Use esse tempo para edificar a Tua igreja. Queremos nos expor à Tua palavra, para que ela nos exponha. Cuida desse tempo, supera a nossa inaptidão pela Tua graça e provisão. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, deixando então um pouco o livro de Efésios, vamos, talvez hoje e amanhã, meditar um pouco em algumas expressões muito significativas dos capítulos 5 a 10 de Êxodo, que tocam um assunto extremamente significativo, importante, dentro desse assunto de famílias. Se você conhece um pouco o livro de Êxodo, você sabe que o Senhor, no capítulo 19 desse livro, de 4 a 6, quando aquele povo tinha 3 meses de caminhada, deixando o Egito, já estavam no Sinai, o Senhor fala algo para eles muitíssimo especial. Êxodo 19, de 4 a 6. Ele diz assim: Tendes visto o que eu fiz aos egípcios, como vos levei com asas de águias e vos cheguei a mim. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, vós me sereis propriedade particular dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Vós me sereis um reino de sacerdotes e uma nação santa. Esse foi o chamado de Deus para todo o povo. Mas nós sabemos que nem todo o povo respondeu a esse chamado. Quando Moisés desce do monte e vê aquela festa idólatra em torno do bezerro de ouro, Êxodo 32, então ele quebra aquelas tábuas e ele faz
um chamado para todo o povo. Ele diz: quem é do Senhor, junte-se para aqui. E o texto diz que se juntaram a ele todos os filhos de Levi. Então o Senhor separa a tribo de Levi para ocupar uma posição que deveria ser ocupada por todo o povo de Israel. Porque no capítulo 19, o Senhor já deixou claro qual seria o propósito dele. E no capítulo 19 não há nada sobre a tribo de Levi, mas sim um chamado a todo o povo. Vós, todos, vós, sereis para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Mas há um se naquele texto. Se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança. Então, quando nós andamos para trás nesse livro, a partir do capítulo 5 do livro de Êxodo, nós vamos ver que quando o Senhor estava preparando aquele povo para essa libertação decisiva, depois da 10ª praga, e a imolação do Cordeiro da Páscoa no capítulo 12 de Êxodo, todas as atitudes de Faraó que tenderam a impedir a libertação do povo, elas são de muita valia para nós. Quando nós estudamos ou procuramos ver aqui nesse livro o assunto da mordomia cristã e da adoração integral. Então é aí que nós vamos andar um pouco durante esse tempo, hoje, talvez amanhã. Mordomia cristã e adoração integral. Você não pode achar que é um acaso o Senhor ter julgado o povo de Israel com 10 pragas. 10 fala de pleno testemunho. Quando o Senhor usou então aquelas pragas, Ele diz não apenas que Ele julgaria o Egito, mas que Ele julgaria os deuses do Egito. Então, a situação não era apenas relacionada a Faraó e nem à escravidão em si, mas o Senhor, através das pragas, Ele iria julgar os deuses do Egito. Do que isso nos fala? O que significa Egito, em primeiro lugar? Egito significa aflição. Quando o Senhor se apresenta a Moisés em Êxodo 3, a passagem da sarça, Ele diz assim: eu vi a aflição do meu povo no Egito. Egito significa aflição. Conheço-lhe o sofrimento por causa dos seus exatores. Por isso desci, para livrá-lo da mão dos egípcios. Esse Êxodo capítulo 3. Egito significa aflição. Nós sabemos que muito claramente Faraó, ele é uma representação muito específica e prática do diabo. E através dele, das táticas, maneiras do diabo de reter o povo de Deus no assunto da mordomia cristã e da integralidade da adoração. Então guarde essas duas questões: mordomia cristã e integralidade de adoração, porque é isso que o Senhor requer de nós. E é isso que nós vemos em Êxodo 5:1, colocado de uma maneira tão bonita: deixa ir o meu povo para que me celebre uma festa no deserto. Irmãos, nós, povo de Deus, somos um povo para Ele, para celebrá-lo. Tudo que nós somos pertence a Ele. Tudo que temos pertence a Ele. Mas na prática, será que isso é uma verdade? Na prática, o que nos retém? Na prática, quais são as estratégias que o inimigo usa para que nós não cheguemos a uma plena mordomia cristã? Uma administração ao Senhor de tudo que somos e de tudo que temos. Isso é mordomia, ser mordomos, bons mordomos, considerando então que, de acordo com o ensino da palavra de Deus, isso é tão evidente para nós, nossa vida não pertence a nós. Não sois de vós mesmos, fostes comprados por preço. Glorificai a Deus no vosso corpo. Nossa vida não nos pertence, nosso tempo não nos pertence, nossa família não é para nós, como já temos visto até aqui em primeiro lugar. Nossos filhos não são criados para nós. Ai daquele que cria filhos para si. Nós criamos filhos para Deus, para conhecer a Deus, amar a Deus, honrar a Deus.
Então, mordomia cristã é o entendimento de que nossa vida não nos pertence, nosso tempo não nos pertence, nosso casamento não nos pertence, nossa família não nos pertence, nossos bens não nos pertencem. Nós somos mordomos de todas essas coisas. O que é nosso? O que nós podemos chamar de nosso? Só tem uma coisa que nós podemos chamar de nosso: é o pecado. Esse é nosso. Esse não veio de Deus para nós. Todas as outras coisas são mordomia. Deus nos deu para que nós então possamos servi-lo integralmente. Então, nesse capítulo, nós vamos ver quais são as estratégias que o diabo, através de Faraó, usou para que o povo não compreendesse mordomia cristã e não vivesse a realidade da mordomia cristã. E, paralela a ela, dessa adoração integral. Porque o termo que é usado aqui, deixa ir o meu povo para que me celebre uma festa no deserto, e o termo que lemos no capítulo 9, deixa ir o meu povo, capítulo 9, verso 1, para que me sirva. Esse sirva aqui fala de adoração. As palavras, a raiz latina dessas palavras, de onde vem a nossa em português, idolatria. Esse latria vem do latino latreia. Esse latreia, na verdade, significa as duas coisas: adoração e serviço. Adoração e serviço. Não há nenhuma diferença. Latria é adorar e servir. Então, idolatria é servir ídolos ou adorar ídolos. A mesma ideia aqui no capítulo 9, verso 1. O Senhor está dizendo, através de Moisés, para Faraó: deixa ir o meu povo, porque o meu propósito é que eles sejam para mim, me sirva. Você vê? Serviço integral ou adoração integral. Agora, irmãos, isso não aconteceu sem uma expressão muito clara de resistência da parte de Faraó, que tem muito a nos ensinar, porque foram em pontos muito específicos. Não foi uma resistência geral, não foi muito menos uma resistência tola. Irmão, se tem uma coisa que o Satanás não é tolo. Ele é o arqui-inimigo de Deus e das nossas almas, e do avanço da nossa vida cristã. Então, quando nós olhamos esse texto e vamos fazer isso, nós vamos ver que o desejo de Deus é uma plena mordomia de tudo que Ele nos deu, sobre nós mesmos, do que somos e do que temos. E é uma adoração em integralidade de coração. E então a peleja de Satanás é exatamente contrária a esses pontos. Que nós não vejamos essa mordomia. E nós comecemos a usar uma palavra complicada. Essa palavra meu, ou essa palavra nosso. Em Ageu o Senhor diz assim: minha é a prata e o ouro, se referindo, por exemplo, à mordomia de bens. Minha é a prata e o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. Davi, um dos homens sem dúvida mais ricos que jamais pisou essa terra, quando ele recebeu ofertas do povo para a construção do templo que seu filho Salomão edificaria, e ele vai adorar o Senhor agradecendo essas ofertas, ele diz assim: quem sou eu e quem é o meu povo, para que possamos dar a Ti essas coisas, porque tudo vem de Ti, e é das Tuas mãos que nós Te damos. Isso é mordomia, visão plena de mordomia. Irmãos, isso mexe com todas as áreas da nossa vida, nenhuma só escapa, porque mordomia passa por tudo, passa por vida, por tempo, por talentos, por bens, por filhos, por tudo que fazemos e que somos. Então vamos procurar olhar nessa luz quais foram as resistências de Satanás e o que nós precisamos encarar agora diante do Senhor. Nós estamos interessados em história, seja de Moisés, de Israel, seja de quem for. Nós estamos interessados em princípios espirituais, princípios de Deus, porque o nosso Deus não mudou e o seu trato com o seu povo também não mudou. Então, através, segundo Romanos capítulo 15 diz, tudo que outrora foi escrito para o nosso ensino foi escrito. Tão claramente, né? E se referindo especificamente a esse povo aqui, o povo que nós iremos estudar alguma coisa, 1 Coríntios 13 diz assim, 1 Coríntios 10 diz assim: estas coisas sobrevieram a eles como exemplos,
para a advertência nossa, de nós sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Você vê? Então, quando nós estudamos esses assuntos, nós não estamos estudando história, nós queremos recolher princípios, para que o Senhor nos ajude a confrontar seriamente essa inimizade de Satanás, já que nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados, potestades, dominadores deste mundo tenebroso, cujo propósito é impedir o avanço da igreja. Porque o ódio deles não é contra nós, é contra Cristo em nós, contra a maturidade de Cristo na igreja. Então, se nós não pudermos ver com clareza essa inimizade, nós estaremos já em dificuldades na batalha, porque nem ao menos estaremos discernindo as estratégias do inimigo para nos reter. Reter do quê? De uma plena mordomia cristã e de uma adoração com integralidade de coração. As duas coisas colocamos no início. Então vamos andar um pouquinho nesses assuntos. Vamos começar hoje e talvez prossigamos amanhã. Do versículo 1 do capítulo 5 já extraímos aqui essa linda expressão: me celebre. Nós somos um povo para a celebração dele, uma festa no deserto, porque nós giramos em torno dele. Deserto é lugar sem referência, é lugar sem alimento, é lugar de nada. Então quando Deus chama aquele povo para o deserto, a finalidade em primeiro lugar está muito clara. É para que aquele povo gravitasse em torno dele mesmo, para que aquele povo compreendesse quem é esse Deus que provê, que supre, que não depende de nada, nem de ninguém, nem de circunstância nenhuma, e levasse aquele povo a gravitar em torno de Deus mesmo, na representatividade ali de Moisés, para que então conhecessem bem a Deus, conhecessem bem as suas próprias almas. Você sabe que a palavra de Deus diz que quando o Senhor conduziu aquele povo no deserto, Deuteronômio, Moisés registra isso, é para que eles próprios soubessem o que estava no seu coração. O Senhor conhecia o coração deles, mas eles próprios não conheciam o seu coração. Então o deserto é lugar de exposição do coração. Oséias capítulo 2, o profeta Oséias usa essa mesma figura do deserto, e dizendo assim, em nome de Deus para o povo: eu atrairei a minha noiva, a levarei ao deserto e lhe falarei ao coração. Oséias capítulo 2. Porque deserto é o lugar onde Deus nos fala ao coração. Nós somos, irmãos, como um grande polvo. Hoje nós estávamos vendo uma reportagem à tarde de um polvo enorme, lindo, 4 metros de comprimento, deve ter dezenas, talvez centenas de ventosas, vivendo nas águas geladas do norte, do Pacífico. É uma criatura interessante. Nós somos como aquele povo. Tudo que passa perto de nós gruda. Nós agarramos a tudo. Onde nós podemos colocar nossa ventosa, nós colocamos. Porque nós queremos derivar vida, sustento e prazer de tudo que passa perto de nós. Por isso que nós não avançamos na vida conjugal, por exemplo, né? Porque nós queremos extrair o máximo que pudermos dos nossos cônjuges. Nós não entramos na vida conjugal para servir, mas para ser servido. Nós somos o povo. Jacó era um povo. O nome Jacó significa agarrador. Por isso Deus teve que tratar com Jacó como tratou. 20 anos. Porque ele era um agarrador. Ele queria tirar vantagem de tudo. Até que ele encontrou um mais esperto do que ele, né? Labão. Então o Senhor usou muitas coisas para tratar o coração de Jacó e levar Jacó a ser um Israel. Aquele que viu a Deus face a face e sua alma foi salva, como ele diz. Aquele que passou por aquele vale e recebeu uma marca da qual nunca mais ele se viu livre e manquejava depois daquele vale do capítulo 32, né? Começando a vida como um grande povo, agarrando a tudo, procurando tirar a vida de tudo, procurando explorar o máximo que pudesse de tudo, mas termina a sua vida, conforme Hebreus 11 vai registrar, apoiado sobre o seu bordão e adorando. Que diferença, né? Jacó, o agarrador, o grande povo, ele termina a sua vida apoiado em um bordão, adorando. Agora ele não apoiava mais sobre si mesmo. Agora ele foi tocado na sua coxa direita, né? Que é o lugar de nossa maior força. Fala daquilo que o homem é, do que ele pode.
Ele lutou com aquele anjo o tempo todo, foi tocado no seu nervo da coxa. A partir dali, não é mais o mesmo. Ele manquejava, não confiava mais na sua força e terminou sua vida adorando. Aos olhos de Deus, o maior homem naquela época era Jacó e não Faraó. Você lembra o que o livro de Gênesis registra? Que Jacó abençoou Faraó. Jacó abençoou Faraó. Se você colocar um do lado do outro, quem era Jacó e quem era Faraó? Mas aos olhos de Deus não era Jacó, não era Faraó quem era o maior homem da terra naquele tempo, mas era Jacó, o príncipe com Deus, aquele que aprendeu de Deus, que conheceu a Deus. Então, nós somos um povo chamado para essa gravitação em torno do Senhor mesmo, de quem Ele é. Agora, sem clareza da beleza do Senhor, da glória do Senhor, de quem Ele é, sem clareza das estratégias que o inimigo usará para nos reter dessa mordomia, nós não temos como avançar. Especialmente como famílias, muito menos como igreja, como assembleia. Então, vamos entrar em alguns detalhes aqui desse texto, para podermos compreender esses princípios que possam nos ajudar na mordomia cristã e na adoração integral. Olha o verso 3, de passagem. O Deus dos Hebreus nos encontrou. Você também já notou essa expressão? Como ela é linda. Ela não fala de uma salvação de baixo para cima. Todas as filosofias e todas as seitas pregam uma salvação de baixo para cima, seja como for. É salvação por intelectualidade, é salvação por espiritualidade, é salvação por doutrinas esotéricas, é salvação por meditação, sei lá de que jeito, não é? E sempre você vai galgando degraus de iluminação. Todas as filosofias, em todas as seitas. Digamos, é uma salvação de baixo para cima. Mas qual é a salvação do Senhor, ou a única salvação? É uma salvação de cima para baixo. João diz assim: no princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E o Verbo se faz carne, de cima para baixo. O Verbo eterno, a palavra eterna, aquele que é celestial, se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Vimos a sua glória como do unigênito do Pai. Então essa é a salvação de Deus. Da mesma maneira ela é expressa aqui na tipologia, de uma maneira tão linda. O Deus dos Hebreus nos encontrou. Você já viu pessoas dando testemunho assim? Quando eu encontrei o Senhor, esse testemunho é interessante, né? Parece que o Senhor estava perdido e nós o encontramos, né? A verdade, a expressão aqui exata é: Ele nos encontrou, é nós que estávamos perdidos, não é? Ele que nos buscou. O Deus dos Hebreus nos encontrou. Esse é o primeiro passo. Ele veio até nós não tínhamos vida, recebemos vida, Ele nos salvou. Mas leia mais. E esse Deus dos Hebreus que nos encontrou disse: deixa-nos ir, pois, caminho de quê, irmãos? 3 dias no deserto. Do que esse 3 dias fala na tipologia bíblica? Morte e ressurreição. Você vê que lindo? Já viu o primeiro princípio embutido aí? Não podemos servir ao Senhor em integralidade, não podemos oferecer nada que seja aceitável a Ele, que não passe pela morte e pela ressurreição. Você se lembra o que Abraão fez quando ele recebeu um maravilhoso dom de Deus? Foi o dom da vida dele, chamado Isaac. O milagre de Deus na vida de Abraão, né? Abraão viveu uma vida de altar. Altar fala de plena consagração e entrega. Ele edificou um altar, edificou 2 altares, edificou 3 altares, e quando ele chega no altar da maturidade da vida dele com Deus, o quarto, o último altar registrado em Gênesis, capítulo 22, é o último altar da vida de Abraão. Nesse altar ele coloca quem? O seu próprio filho. Porque até então, Abraão compreendeu que toda a sua relação com Deus deveria ser no altar, que tudo deveria passar pelo altar, deveria passar pela morte, para ser recuperado em ressurreição. Mas, quando Abraão ganha Isaac de Deus, digamos assim, ele coloca Isaac diretamente na tenda. Isaac não passa pelo altar. Então é como se todo o coração de Abraão e as esperanças de Abraão agora fossem depositadas no Isaac.
o filho que ele não poderia ter, porque nele seriam benditas todas as famílias da terra. Então o coração de Abraão de tal forma estava em perigo, que o nosso Deus diz assim: Abraão, oferece-me o teu filho, o teu único filho. Nós sabemos que o que Deus estava buscando não era Isaac, o que Deus estava buscando era, de novo, a integralidade de Abraão, que agora estava dividida com o seu Isaac. Então quando ele coloca Isaac no altar, ele tira o Isaac da tenda, ele levou Isaac para a sua tenda, sem passar Isaac pelo altar. Esse é outro princípio. Tudo aquilo que eu e você recolhermos na nossa tenda, que não tiver passado pelo altar, vai nos corromper, vai nos dividir, vai nos distrair, vai nos perturbar. Você compreende o que significa esse princípio? Então Abraão um dia teve que tirar o Isaac da tenda e levar o Isaac para o altar. Depois que o Isaac passou para o altar e foi então recuperado, morte e ressurreição, então de novo ele podia ir para a tenda. Agora ele estava no lugar certo. Ele não ia ser mais um empecilho, um divisor no coração de Abraão. Quão significativo é isso? Caminho de 3 dias. Não há nenhuma festa ao Senhor, não há nenhuma celebração ao Senhor sem o princípio da cruz. A cruz está na base de toda verdadeira adoração e serviço. A cruz é a base de toda verdadeira adoração e serviço. Deus não pode receber nada que é simplesmente nosso. Tudo que é nosso tem que passar pela cruz para que possa ser oferecido para Ele. Esse princípio é muito importante. Então ele está aqui colocado no versículo 3. Mas depois do que acontece aqui, olha o que é dito a partir do versículo 7. Daqui em diante, isso diz Faraó, não torneis a dar palha ao povo para fazer tijolos, como antes. Eles mesmos que vão e ajuntem para si a palha, e exigireis deles a mesma conta de tijolos que antes faziam. Nada diminuireis dela. Estão ociosos, e por isso clamam, vamos e sacrifiquemos ao nosso Deus. Verso 9, a primeira estratégia então de Satanás para procurar, através de Faraó, para procurar reter aquele povo. Veja, agrave-se o serviço ou o trabalho sobre esses homens. Não é tremenda essa estratégia? Não é muito atual? Satanás não mudou, o nosso coração não mudou por natureza, a maneira dele agir é a mesma. A primeira estratégia para tirar o coração do povo da realidade da mordomia cristã e de uma adoração integral foi: agrave-se o serviço. Ó irmãos, não foi por menos que nosso Senhor, Lucas capítulo 21, nosso Senhor mesmo, no verso 34 de Lucas 21, nosso Senhor diz assim: acautelai-vos por vós mesmos, para que nunca vos suceda. Veja a força da expressão do Senhor. Nunca vos suceda que os vossos corações fiquem sobrecarregados com as consequências da orgia, da embriaguez e, por último, ele diz, e das preocupações deste mundo. Irmãos, esse é o primeiro aspecto. Se Satanás puder sobrecarregar-nos, ele sabe que a nossa mordomia cristã será impedida. Ele sabe que a nossa adoração integral será impedida. Por quê? Porque nós somos seres limitados. Se nós enchemos a nossa mente com uma sobrecarga, enchemos o nosso coração com sobrecarga, nós somos inúteis para a adoração integral, para a mordomia cristã, para o serviço de Deus e, consequentemente, da casa de Deus, né? Esse é o ponto, esse é o prolongamento. Se não adoramos a Ele, se não servimos a Ele, se não mantemos essa relação com Ele ajustada, se estamos sobrecarregados, somos inúteis no serviço da casa dEle, né? Então a primeira estratégia do inimigo para reter a mordomia integral, a mordomia cristã, para reter a adoração integral, agrave seu serviço. Essa tem sido uma estratégia tremenda, você sabe. Não precisamos falar muito sobre isso. Do assunto natural você já conhece. O quanto nós temos sido pressionados como povo de Deus nessa questão trabalho. Nunca o que você faz é suficiente. Aquele que fez graduação é nada.
Ai dele se ele não tem uma pós-graduação. E aquele que já fez a especialização, ai dele se não tem um mestrado, e ai dele se não tem mais isso, e ai dele se não tem mais aquilo. O lema das empresas não é trabalho para mim, é vista minha camisa, né? Você é meu e o resto é acessório na sua vida. Sua família é acessório, seu casamento é acessório, seus filhos são acessórios, até seu tempo é acessório. Essa é a estratégia. Irmãos, que necessidade nós temos de buscar a sabedoria do Senhor, para que Ele nos ajude a agir sobre esse assunto. Vede prudentemente como andais, não como necios, mas sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Então essa foi a primeira estratégia. Guarde o seu coração, irmão. Mas saiba onde isso vai, se formos bem práticos, saiba onde isso vai te tocar, em primeiríssimo lugar. Se você começar a ver isso diante do Senhor e pedir sabedoria a Ele para administrar a sua vida de forma diferente, para que você seja um bom mordomo, para que você possa ser um adorador integral, você e tudo que é teu. Sabe o primeiro lugar onde isso vai te afetar? Aqui. Tem um órgão no homem que é muito sensível. O órgão se chama bolso. Esse é o órgão mais sensível do homem. Então esse é o órgão que vai ser afetado em primeiro lugar se nós começarmos a ver a perspectiva de Deus de adoração integral, né? Mas nós precisamos, do contrário, estaremos inválidos para uma adoração integral, para uma mordomia cristã que agrade o Senhor, para que Cristo avance em nós, seja formado em nós, para que aquilo que Ele quer fazer na igreja possa avançar. Por quê? Porque os nossos corações estão sobrecarregados. Às vezes nós achamos, nós superestimamos, né? Muito. Nós achamos que damos conta de tudo, que podemos fazer tudo, né? Mas não é esse o ponto de vista da palavra de Deus sobre nós. O ponto de vista da palavra de Deus é que nós somos seres limitados. Precisamos aprender a administrar segundo Deus. Precisamos aprender a regular o tempo. Você já ouviu falar dos irmãos puritanos, né? O chamado avivamento puritano, aquele movimento de Deus, de derramamento do Espírito, que ocorreu aí em torno de 80 anos depois da Reforma. Aqueles irmãos tinham uma visão muito linda de trabalho, muito linda. Eles diziam que trabalho é dádiva de Deus. Claro, a palavra ensina isso. Paulo diz, aquele que não quer trabalhar, que também não coma. A palavra de Deus não encoraja a ociosidade. Mas eles entenderam que, se por um lado o trabalho era santo, há um capítulo em um dos livros escritos por um puritano que se chama A Santidade do Trabalho. Muito interessante, como eles viam o trabalho. Por outro lado, se nós temos que ter essa perspectiva do trabalho, por outro lado, nós temos que ter uma perspectiva sobre nós mesmos, para nós nos relacionarmos com o trabalho de maneira correta e para que trabalho não se torne sobrecarga. O trabalho é uma provisão de Deus, deve ser administrado para Deus, mas sobrecarga não é de Deus. E nós estamos tendo que lidar com ela o tempo todo, mas precisamos encarar isso, com todo o preço do que isso significa. Ou a outra opção, nos tornarmos incapazes de responder aquilo que o Senhor quer fazer em nós, nas nossas famílias e na vida de outros através de nós. Não há uma terceira opção, só essas duas. Então agrave-se o serviço sobre esses homens. Queria ler só 2 textos ainda sobre esse primeiro princípio, trabalho. Como Satanás usa serviço, trabalho, para nos invalidar na mordomia cristã e numa adoração integral. Dentro desse tópico aí, acho que seria bom nós consultarmos 2 textos. Abra, por favor, sua Bíblia primeiro, em 1 Timóteo capítulo 6. Queria que os irmãos lessem esse texto nas suas Bíblias, não vamos apenas citá-lo, embora seja um texto bem conhecido. Mas eu gostaria que nós lêssemos. 1 Timóteo capítulo 6. Veja o que diz a partir do verso 7. 1 Timóteo capítulo 6, versículo 7. Porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Parece que é algo tão simples e tão conhecido de todos nós, né? Mas como nós falamos pela manhã, um dos problemas nossos é nos tornar familiarizados com as verdades de Deus. E elas deixaram de ter poder nas nossas vidas e impacto, né? Lemos esse versículo e dizemos, isso é evidente, né? Mas o quanto isso tem regido o nosso comportamento. Você sabe que Alexandre o Grande,
depois de ter conquistado o mundo inteiro conhecido na sua época, pediu para ser sepultado com as mãos para fora, não é? Para que todos soubessem de que ele nada tinha trazido para esse mundo e nada poderia levar dele. Penso que foi Napoleão Bonaparte que foi encontrado chorando na sua cabana de general, de comandante, porque ele não tinha mais quase nada para conquistar na sua época, né? Então essas são lições de ímpios, de homens que não conheceram a Deus, mas que puderam experimentar essa vaidade de vaidades descrita no livro de Eclesiastes. Nada temos trazido para esse mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. O verso 8 é uma pérola nesse contexto. Irmãos, é uma pérola que, por um lado, não nos enche de alegria, não. Nos enche de peso diante do nosso Deus. Porque olha o que esse versículo está dizendo. Tendo sustento, ou o que comer, e com o que vestir, estejamos contentes. Eu creio que não há uma só pessoa aqui nessa noite que não tenha muito mais do que isso que está descrito aqui, não é? Muito mais do que o que está descrito nesse verso 8. E por que nós não somos contentados? Não é? Então isso mostra o desregramento do nosso coração, a perversão do nosso coração e o quanto nós precisamos ser ajustados pelo Senhor. Verso 9. Os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada. Você pode dizer assim, mas eu não quero ficar rico, tá? Então esquece essa palavra rico. Avareza significa não contentamento, não nos contentarmos com aquilo que temos. Avareza não significa querer ficar rico. Avareza é descontentamento. A Bíblia diz que a avareza é idolatria. Nós nunca nos satisfazemos com aquilo que temos. Os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada, e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição. Porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males, e alguns nessa cobiça se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Então é muito evidente, se você for pela Bíblia afora, há muito texto sobre trabalho na Bíblia, e 25% de todos os versículos do Novo Testamento, 1/4, tratam direta ou indiretamente de dinheiro. Dinheiro é um tema do coração de Deus. Ele sabe o que ele significa, tanto em direção a Ele, quanto em direção oposta a Ele. Então ele trata esse assunto de uma maneira exaustiva na Bíblia. Um outro texto que eu queria ler com os irmãos também, não apenas citar. Abra, por favor, Eclesiastes capítulo 2. Eclesiastes capítulo 2. Veja o que diz a partir do verso 22. Pois que tem o homem de todo o seu trabalho, o assunto aqui é trabalho, até o verso 26, e da fadiga do seu coração com que ele anda trabalhando debaixo do sol, todos os seus dias são dores, e o seu trabalho desgosto. Até de noite não descansa o seu coração, também isto é vaidade. Agora preste atenção. Nada há melhor para o homem do que comer, beber e fazer que a sua alma goze o bem do seu trabalho. Você está vendo que a Bíblia não encoraja a ociosidade? Está falando que isso é muito bom. Goze o bem do seu trabalho. No entanto, vi também que isto vem da mão de Deus. Pois separado deste, ou separado de Deus, quem pode comer ou quem pode alegrar-se? Então esse é o primeiro entendimento. Nós compreendemos que trabalho é uma provisão de Deus para nós, que então tem que ser vista na perspectiva de Deus, para não se tornar sobrecarga, porque sobrecarga não é provisão de Deus para nós, é um desajuste nosso ligado ao trabalho. Agora, irmão, o verso 26 é maravilhoso e, digamos, ligeiramente irônico,
Olha que verso impressionante. Porque Deus dá sabedoria, conhecimento e prazer, alegria, gozo ao homem que lhe agrada, que vive para Ele, que o tem no centro. Agora olha como o verso diz mais. Mas ao pecador dá trabalho. Que versículo interessante esse, não é? Conhecimento, prazer e alegria para um homem que lhe agrada, mas para o pecador ele dá trabalho. Que interessante. Dá trabalho para que ele, continue o versículo, para que ele faça o quê? Ajunte e amontoe. Viu essas palavras? Deus não nos deu trabalho para nós ajuntarmos e amontoarmos. Sabe por que nós sabemos disso? Porque o nosso Senhor propôs uma parábola sobre aquele homem que produziu uma vez tanto na sua agricultura que ele não tinha nem celeiros para guardar o que ele colheu. Lembra-se? Então o que ele falou? Destruirei os meus celeiros e construirei outros celeiros maiores. Ajuntar e amontoar. Então o Senhor dizendo na parábola, ele dirá para si mesmo: come, direi à minha alma, come, bebe e regala-te, diverte-te, porque já tens acumulado para muitos anos. Essa era a perspectiva dele com relação ao trabalho. Talvez os colegas dele, quando o vissem, diriam assim: esse é um homem sábio, esse é um homem previdente, esse é um homem que pensa no futuro, né? Construiu celeiros enormes, aquele lá não era o suficiente, guardou tudo que ele tinha, agora ele está com a vida mansa. Mas o nosso Senhor, interpretando essa atitude, ele diz assim: louco, insano, essa noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Então você compreende por que essas palavras estão aí em Eclesiastes? Ao pecador ele dá trabalho para que ajunte e amontoe, porque esse não é o ponto de vista de Deus, em primeiro lugar, né? Mas veja o resto do verso, que interessante. Diz que esse que ajunta e amontoe, ele vai dar para aquele que agrada a Deus. Acho que você pode compreender esse versículo de mais de uma forma, né? Mas eu vou citar uma muito segura de se interpretar esse versículo sem erro. O Sermão do Monte, o Senhor Jesus disse assim: bem-aventurados os mansos, porque são eles que herdarão a terra. Quando o Senhor Jesus voltar, a terra não será dos políticos, não será daqueles que brigam por ela, mas a terra será dos mansos, aqueles que reinarão com Ele, não é? Então, irmãos, que insanidade quando nós não vemos trabalho do ponto de vista de Deus, não é? Isso é tão sutil, porque isso tem capacidade de nos reter. Mais do que isso, tem capacidade de nos invalidar para responder ao que o Senhor quer fazer em nós, fazer na nossa família. E Ele sempre quer mais do que isso, mais do que fazer em nós e mais do que fazer na sua família, porque nós sabemos que o propósito dele não é eu e nem minha família, mas o propósito dele é o quê? Edificar a sua igreja. Então Ele quer fazer em nós, em nossas famílias e na vida da igreja. Então esse é o primeiro elemento capaz de nos reter, um desvio na visão do ponto de vista de Deus de trabalho. Resultado disso? Sobrecarga. Resultado da sobrecarga? Invalidez. Para responder ao que o Senhor Jesus tem requerido de nós. Mantermos o nosso altar pessoal, termos o nosso tempo com o Senhor, aprendermos a guardar o nosso coração nele, cultivarmos uma vida oculta, sólida com Deus. Você sabe que... Queria que você visse esse texto também. Não vou só citar. É Oséias capítulo 14. Abra, por favor. Esse lindo verso. Você sabe que a planta, a parte que aparece dela, da terra para cima, é sempre a sua menor parte, né? A maior parte está enterrada, do nível da terra para baixo. Olha a comparação que o Senhor faz sobre isso em Oséias 14:5. Que lindo! Oséias 14:5. Vamos olhar esse versículo na perspectiva de trabalho, porque esse está sendo nosso foco até aqui. Se nós não temos a perspectiva de Deus sobre trabalho, se o nosso coração fica sobrecarregado, nós não conseguimos cultivar uma vida oculta sólida com Deus, uma vida interior sólida com Deus, aprendendo a permanecer em Cristo. Versículo 5 de Oséias 14 diz: eu serei para Israel como um orvalho,
Porque tudo vem de Deus. Se Ele não rega essa planta, que somos nós, nada cresce. Ele é o orvalho, tudo depende dele. Mas olha aqui, está dizendo que esse Israel, regado por Ele, como orvalho, ele florescerá. Agora eu queria que você visse aqui que planta especial, diferente, maravilhosa que nós somos, aqueles que pertencem ao Senhor. Olha que planta. Florescerá como lírio. Mas, o que mais? Lançará suas raízes como o cedro do Líbano. Bem diferente essa planta. Talvez aí 80 a 100 metros de comprimento tem as raízes do cedro. 80 a 100 metros. Ninguém arranca um cedro. Por outro lado, talvez não haja nada mais frágil do que um lírio. Você se lembra que o Senhor o cita de Mateus capítulo 6. O que o Senhor quer dizer com isso? Está dizendo que nós seríamos essa planta aí, esquisita. O que Ele quer nos ensinar? O Senhor quer nos ensinar que o que aparece para os homens, da terra para cima, seria uma frágil, simples e despretensiosa vida de fé. Vida de dependência do Senhor, como lírio. Mas da terra para baixo, o que os homens não veem, umas grossas raízes do cedro. Você lembra Jeremias 17? Quando ele diz que aquele que confia no homem, que faz da carne mortal o seu braço, ele será como um arbusto solitário no deserto. Mas aquele que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor, ele é como árvore que lança suas raízes até o ribeiro e floresce, e no ano da sequidão não se perturba e não deixa de dar fruto. Você vê? Então, irmãos, se nós queremos cultivar esse tipo de vida interior, há um salmo também que diz: aqueles que são plantados na casa do Senhor florescerão nos átrios da casa do Senhor, não é? Então, se nós queremos cultivar esse tipo de vida com Deus, busquemos a perspectiva do Senhor a respeito de trabalho. Se o nosso coração estiver sobrecarregado, esqueça. Uma vida de qualidade com Deus, uma vida de qualidade na família e uma vida de qualidade no relacionamento da igreja. Nós vamos invalidar. Primeira estratégia de Faraó: agrave-se o serviço sobre esses homens. Estão ociosos, por isso pensam em adoração. Então esse texto de Eclesiastes realmente é muito interessante, muito sondador. Voltando a Êxodo capítulo 5, a próxima estratégia usada pelo inimigo para reter o povo da adoração integral e da verdadeira mordomia, ela aparece na segunda proposta de Faraó para que o povo então não saísse do Egito. Êxodo capítulo 7, veja o que é dito. Capítulo 8 de Êxodo, 8. Antes de entrar exatamente no verso que aponta para essa estratégia de Faraó, queria chamar a atenção de passagem aqui dos irmãos para os versos 22 e 23 do capítulo 8. Por favor, olhe aí para a sua Bíblia. Veja que lindos versos, dentro dessa visão então de mordomia cristã e de adoração integral. Quando o Senhor anuncia a quarta praga, as moscas, é dito assim no verso 22: naquele dia separarei. Essa palavra é muito especial. Separarei a terra de Gósen. Foi onde José deu acolhida no Egito para Jacó e os 70 que desceram com ele de Canaã. Eles foram habitar na terra de Gósen, era uma parte da terra do Egito. José os colocou ali, seu pai e seus irmãos e todos que desceram. Então ele diz: naquele dia eu separarei a terra de Gósen, que é onde o povo dele estava, em que habita meu povo, para que nela não haja enxames de moscas, e saibas que eu sou o Senhor no meio dessa terra. E agora o 23, um reforço no verso 23. Eu farei distinção entre o meu povo e o teu povo. Ah, irmãos, que verso maravilhoso esse. Foi isso que o Senhor fez conosco. A cruz do nosso Senhor Jesus Cristo fez esse trabalho. Ela fez separação. É por isso, você sabe, que todo o Novo Testamento nos chama de quê? Santos. Não é? As epístolas são endereçadas para quem? Aos santos e fiéis em Cristo Jesus. Porque nós fomos, por causa da obra consumada de Cristo,
nós fomos separados para o Senhor e seus propósitos, por causa da obra consumada de Cristo. Verso 23, distinção foi feita entre nós e o mundo. Não é maravilhoso isso, irmão? Antes, nós e o mundo éramos como a chave e a fechadura, né? Onde você colocava a chave, as portas se abriam. E tudo caminhava, e tudo dava certo, os amigos, relacionamentos, ambientes, etc. Quando nós cremos no Senhor, Ele lixou os dentes da chave. Hoje, se nós tentamos voltar para os velhos relacionamentos, os velhos ambientes, as velhas amizades, essa chave não gira mais a fechadura. Ele fez distinção entre nós e aqueles que não pertencem a Ele. Mas, irmão, quanto isso precisa ir mais fundo dentro de nós? Essa distinção preciosa que Ele fez. O que o inimigo odeia não é você, é Cristo em você. Aquelas coisas que seus colegas se indispõem contra você, se não for pecado, né, na sua vida, se não for carnalidade, mas aquelas coisas que eles se indispõem em você, que não são pecado e nem carnalidade, na verdade não são contra você, mas contra Cristo em você. Então eu farei distinção entre o meu povo e o teu povo. Agora vá para o verso 25, segunda estratégia. Se a questão de agravar o serviço não foi suficiente, segunda estratégia de Satanás, no verso 25, chamou o faraó a Moisés e a Arão e disse, segunda proposta, segunda estratégia, ide, oferecei sacrifícios ao Senhor vosso Deus nesta terra. Aqui tem outro princípio muito especial e importante. Vamos ler até o verso 27. Respondeu Moisés, não convém que façamos assim, porque ofereceríamos ao Senhor nosso Deus sacrifícios abomináveis aos egípcios? Eis que se oferecermos tais sacrifícios perante os seus olhos, não nos apedrejarão eles? Sim, eles iriam apedrejar o povo de Deus. Por quê? Porque eles iriam sacrificar animais. E os egípcios idolatravam animais, né? Então seria abominável aquele sacrifício a eles. Eles nunca poderiam entender aquilo, aquele culto e aquela adoração. Então, verso 27, temos de ir, e aqui o princípio lá do capítulo 5 repetido, caminho de 3 dias. Você vê a ênfase? Toda adoração ao Senhor, toda mordomia cristã, toda integralidade, ela parte disso, visão da cruz, significado da cruz, na experiência, tudo que passa pela cruz, tudo que em nós passou pela morte, passou pela ressurreição. Irmão, é tão comum você ver, por exemplo, entre o povo de Deus, irmãos que se convertem, tem 3, 4, 6 meses de conversão, são eloquentes, falam bem, comunicam bem, daí a pouco esse irmão está pregando a palavra, né? Só porque ele comunica bem, porque ele tem talento, habilidade natural, né? Se isso não passar pela cruz, isso é nada. O Senhor não pode edificar nada com talento natural. Tudo tem que passar pela cruz, morte e ressurreição. Mesma coisa no assunto da música. Esse princípio toma tudo. O quanto a música tem promovido corrupção de adoração genuína no meio do povo de Deus. De muitas maneiras. Música tem que passar pela cruz, porque música não é adoração. Nós podemos adorar sem música alguma. Então que o Senhor nos ajude a ver isso com clareza. Não significa que música é uma perversão. Não. Mas significa que música pode ser um tremendo problema na nossa adoração ao Senhor, não é? E assim tudo mais que quisermos considerar. Morte e ressurreição. Se não houver a passagem pela cruz, morte e ressurreição, nada pode ser aproveitado para o serviço de Deus. Nada. Então o princípio está aqui de novo, no verso 27. Temos de ir caminho de 3 dias ao deserto e ofereceremos sacrifícios ao Senhor nosso Deus. Agora, guarde essa última frase aí do versículo, como Ele nos disser. Essa é a única maneira de adorarmos integralmente ao Senhor, como Ele nos disser. Qual o princípio que está envolvido aqui então? Segundo o verso 25, ofereceis sacrifício ao Senhor nesta terra. Vamos chamar aqui esse princípio, esse obstáculo aqui de cultuarmos ou adorarmos a Deus à nossa maneira. Irmãos, quanto isso é grave.
nas nossas vidas, nas nossas famílias e na casa de Deus, que é a igreja. Nós não podemos adorar a Deus da nossa maneira. Nós só podemos adorar a Deus de acordo com a revelação de Deus. Sabe quando esse assunto de adorar a Deus da nossa maneira começou? Quem foi o número 1 nisso? Caim. Caim, o primeiro filho de Adão e Eva. Caim, diz a palavra, que depois que o casal foi expulso do paraíso, do Éden, eles já tinham ali sido orientados de uma maneira muito prática por Deus, de como seria essa adoração ao Senhor, essa relação com o Senhor se basearia em quê? Você sabe que Adão procurou a maneira dele. Ele se vestiu com folhas de figueira. Folhas de figueira fala daquilo que nós somos capazes de oferecer para Deus, de produzir para Deus. Resolveu o nosso problema da adoração a Deus, da relação com Deus, ele vestiu suas folhas. Mas quando Deus vem ao jardim e pergunta: Adão, onde estás? Trata com eles. Você sabe que lá no capítulo 3, verso 21, do capítulo 3 de Gênesis, diz assim: fez o Senhor Deus vestimentas. Muito lindo esse verso. Porque Adão já tinha feito vestimentas. Mas, irmãos, eram tão ineficazes que quando Deus se apresenta a ele para estabelecer relação, culto, serviço, adoração, relação com Adão, ele estava vestido, ele não estava nu, porque ele fez folhas de figueira. Mas você já viu o que ele responde ao Senhor? Você já percebeu o que ele responde? Quando ele ouve a voz do Senhor no jardim, ele fala: ouvi a tua voz, tive medo, e porque estava nu, me escondi. Mas na verdade ele não estava nu, né? Mas na verdade mesmo ele estava nu. Porque aos olhos de Deus aquela folha de figueira não era suficiente para resolver o seu problema. Porque ela fala de justiça própria, aquilo que ele mesmo coseu, a maneira dele relacionar com Deus, dele cultuar, dele adorar. Então o que Deus faz? Verso 21. Fez o Senhor Deus vestimentas. Esse contraste é muito lindo. Deus que teve que fazer. Houve uma imolação de um sacrifício no jardim. Interessante que os rabinos, na tradição rabínica, eles entendem esse texto de Gênesis 3, que o animal oferecido naquele jardim foi um carneiro. De acordo com o texto, a maneira deles se interpretarem e verem, eles entendem que o animal imolado ali foi um carneiro. E dessa maneira vestiu o Senhor aquele primeiro casal. Agora veja que interessante. O Senhor veste e expulsa. Veste e expulsa. Eles não tinham mais condição de habitar ali naquela relação com Deus. Mas eles não vão despidos, eles vão vestidos. Esse era um anúncio do Senhor, de que Ele prepararia um caminho, porque um sacrifício foi oferecido dentro do jardim, e não fora do jardim. Percebeu a diferença? Então o Senhor pregou ali para eles o primeiro evangelho, não é? Que Ele iria prover, iria fazer uma provisão para eles, para que eles retornassem a esse jardim da comunhão e da relação com Deus. E nós sabemos como que nós retornamos. Quando João Batista estende o seu dedo e diz: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. O que João Batista faz? Ele responde a maior pergunta do Velho Testamento. Quem que fez a maior pergunta do Velho Testamento? Foi Isaac. Lá no altar de Gênesis 22, quando Isaac pergunta assim: eis aqui o fogo e o cutelo, a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Essa é a maior pergunta do Velho Testamento. Onde está o cordeiro? João Batista foi quem teve o privilégio de apontar o seu dedo e dizer: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Então essa provisão foi feita para que a nossa relação com Deus fosse reassumida, né? Então o que é adorar a Deus à nossa maneira? Caim, quando ele já expulso então do jardim, ele lavra a terra com o melhor que ele podia fazer, com seu esforço, recolhe um feixe e apresenta a Deus aquelas primícias. E a palavra diz que o Senhor não se agradou, mas nessa ordem, não se agradou de Caim e de sua oferta. Não inverta essa ordem, irmão. Senão você vai achar que o Senhor se desgostou da oferta do Caim. Não, o Senhor se desgostou do Caim, porque Ele conhecia o coração de Caim. Ele sabia que quando Caim lavra a terra e leva aquele feixe ao Senhor, ele estava procurando agradar o Senhor com o seu suor e com o seu esforço.
E por que ele se agrada de Abel? Não oferta em primeiro lugar, mas de Abel e de sua oferta. Porque Abel imola um animal. E por que Abel imola um animal? De onde ele tirou isso? Veio na cabeça dele? Ele sonhou com isso? Claro que não. De quem que Abel recebeu a instrução? Dos seus pais. Porque um animal já havia sido imolado dentro do jardim. E através daquela imolação, Deus deu um sinal para Adão. Como que dizendo, é assim que você vai ser vestido. É assim que você pode ser aceito. Então Abel oferece das primícias do rebanho, porque ele entendeu que nada do seu trabalho poderia satisfazer a justiça de Deus, a glória de Deus. Então Caim foi o primeiro que adorou a Deus à sua maneira. E você compreende então a diferença entre uma coisa e outra? Nada que procede de nós, à nossa maneira, pode ser uma adoração ao Senhor. Nós adoramos ao Senhor de acordo com a revelação de Cristo. Na medida que Deus se revelava, Abraão erguia o altar. E Deus se revela mais um pouco, Abraão ergue outro altar. E Deus se revela mais uma vez, e Abraão levanta outro altar. Isso é adoração. Adoração não é algo de baixo para cima. Adoração também é algo de cima para baixo. Deus se revela, nós adoramos. Deus se revela, nós nos prostramos. Deus fala, nós adoramos. Isso é adoração. Então é adoração à maneira de Deus. Então está aí a segunda estratégia do diabo. Dizendo, está bem, através de Faraó. Vocês podem ir, mas façam a sua adoração, façam o seu serviço a Deus nesta terra. A base não estaria completamente errada. O assunto da sinagoga na Bíblia estabelece o mesmo princípio. Não sei se você já pensou sobre isso. Deus não ordenou sinagogas. As sinagogas foram criadas na Babilônia. Quando o povo de Deus estava cativo na Babilônia, aqueles 70 anos, ali apareceu a sinagoga. Agora, irmão, vamos pensar um pouco sobre ela. Na sinagoga eles tinham a Torá na Babilônia, não na base de Israel, de Jerusalém, não na base da vontade de Deus, não na base da revelação de Deus, não na base do nome de Deus, da glória de Deus. Tudo isso estava lá em Jerusalém e estava destruído. Agora eles estavam na Babilônia, onde não estava o nome de Deus, onde não estava a revelação de Deus, onde não estava a glória de Deus. Mas agora eles têm que apaziguar uma consciência religiosa que eles tinham. Então o que eles estabeleceram na Babilônia? Sinagoga. Sinagoga era um conjunto de 12 famílias. 12 famílias já podiam constituir uma sinagoga. E lá eles podiam ler a Torá, cantar os salmos, fazer as orações, digamos um culto perfeito. Lê a Torá, lê a Bíblia, canta os salmos, faz orações, tinham tudo ali, menos o mais importante. O que eles não tinham na Babilônia? O altar. O altar eles não poderiam erguer na Babilônia, porque o altar teria que ser erguido lá em Jerusalém. Ali era o lugar do altar. Você percebe o que é tentar adorar a Deus fora da maneira de Deus? Nós só podemos adorar a Deus baseado na obra consumada de Cristo. Nós só podemos, no sentido objetivo, nós só podemos adorar a Deus a partir de nossas vidas com aquilo que passa pela morte e pela ressurreição, não com aquilo que temos de nós e por nós mesmos. Então essa foi a segunda estratégia do inimigo. Sirva, mas nessa terra, nessa base. A terceira delas, a última que vamos compartilhar por hoje, versículo 28, está aí logo em seguida, a terceira estratégia. Então disse Faraó: deixar-vos-ei ir, para que ofereçais sacrifícios ao Senhor vosso Deus no deserto. Somente que, saindo, não vades muito longe. Agora, esse final do versículo aqui também é muito interessante. É até cômico. Porque Faraó diz assim: orai também por mim. O diabo é piedoso também, né? Orai também por mim. Agora veja o que diz antes desse orai por mim: não vades muito longe. Você vê a sabedoria, irmão, de Faraó e do inimigo de Deus através dele? Ele sabia. A questão do trabalho não resolveu, a questão do servir nessa terra também não foi aceita. Então ele falou: tá bom, vão, saiam, mas não vão longe. Mais uma estratégia aí, um princípio tremendo aqui. Na nossa relação com Deus, na nossa mordomia cristã, na nossa adoração integral, só há, por isso integral, só há duas opções. Ou nós nos consagramos ao Senhor de todo, ou nós não nos consagramos nada. Não existe meia consagração. E o inimigo sabe disso.
Então ele diz: saiam, mas fiquem por perto. Porque o que ele sabe? Ele sabe que muito rapidamente eles iriam fazer o quê? Retornar. Não precisa ser muito esperto para você perceber isso não. Quando eles já estavam lá longe, já tinham passado o Mar Vermelho, já estavam lá no deserto, bem longe do Egito, o que Coré, Datã e Abirão propuseram? Fazer o quê? Voltar para o Egito, não é? Quando eles estavam adorando o bezerro de ouro, aconteceu a mesma coisa. Levantemos capitães entre nós e voltemos para o Egito. Nosso coração tem saudade dos alhos, dos pepinos, dos peixes, etc. lá do Egito, não é assim? O apetite daquele povo seria mudado pelo maná, porque o Senhor sabe que nós somos aquilo que comemos. Então, quando Ele deu maná para o povo, Ele queria mudar a dieta do povo, figura de Cristo. O Senhor interpretou isso em João 6. Eu sou o verdadeiro pão que desceu do céu, e quem de mim se alimenta, por mim viverá. Não vivo eu, mas Cristo vive em mim, né? Isso não é automático. Quando nós nos alimentamos dele, nós podemos viver por ele. Então a intenção do Senhor era fazer esse trabalho com o povo no deserto. E Faraó sabe disso. E o inimigo de Deus sabe disso. Então, como que, usando outras palavras, é como se ele dissesse assim: podem se consagrar ao Senhor, mas não se consagra muito não. Consagrar muito é perigoso. Muitos, especialmente jovens, né? Embora isso não seja só um problema de jovens, mas muitos jovens enfrentam essa luta aqui. Muitos. Jovens costumam pensar assim, jovens cristãos: se eu me consagrar ao Senhor, Ele vai tirar da minha vida tudo que é bom. Nós entendemos consagração como privação. Isso se passa na mente também de muitos que já andaram alguma coisa com o Senhor. Parece que consagração é privação. O Senhor vai nos despindo disso, despindo disso, despindo disso e despindo daquilo. Nós demoramos para compreender um princípio ligado à consagração, que o nosso Senhor se coloca em tudo, no lugar de tudo o que Ele leva à morte nas nossas vidas. Nosso Senhor se põe, se coloca no lugar de tudo o que Ele leva à morte em nossas vidas. Então nós não precisamos nos temer, nos entregar de todo a Ele, porque é a nossa única alternativa. Ou nos entregamos de todo, ou voltamos para o Egito. Mateus capítulo 6. Nosso Senhor Jesus deixou esse princípio muito claro. Mateus capítulo 6, a partir do verso 19, o Senhor Jesus começa a tratar dessa questão de não integralidade de coração. Esse não vades muito longe de Êxodo. Essa consagração, entre aspas, parcial. Ele começa no verso 19 dizendo assim: não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra. Ajuntai para vós outros tesouros no céu. Ele sempre vai falar de duas coisas aí, até o final do capítulo 6. Tesouros na terra, tesouro no céu. Olhos bons, olhos maus. Não podeis servir a dois senhores. Então, em todo esse capítulo 6, 19 em diante, o Senhor está tratando de duplicidade. Duplicidade. E Ele mostra que é impossível vivermos uma vida cristã com duplicidade. Não podeis servir a dois senhores. A palavra usada lá no verso anterior a esse, penso que no verso 23, diz assim, 22 ou 23, são os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem, como é a tua tradução desse versículo? Bons. Acho que todos aqui têm essa tradução, né? Mas a palavra exata ali, no original, é aplos. E aplos não significa bons, significa simples. Então o que o Senhor falou é: se os seus olhos forem simples, todo o teu corpo será luminoso. Mas se os seus olhos forem maus, então qual é o contrário de simples? Dividido, duplos. Se os seus olhos forem divididos, todo o teu corpo estará em trevas. Compreendeu o que o Senhor está ensinando? Irmão, sabe por que é difícil você pegar uma galinha no quintal para poder cortar o pescoço dela e fazer uma comida? Uma galinha caipira? Porque ela tem olhos que enxergam em dois campos visuais. Ela enxerga um lado de cá e ela enxerga o lado de cá, não é? Ela tem olho de lado, não olho na frente, né? Ela vê tudo aqui e vê tudo aqui. Agora, o homem foi criado com olhos na frente e a visão do homem é convergente. Deus fez o natural para nos ensinar a respeito do espiritual. Isso significa que nós não somos galinhas. Nós não podemos viver em dois mundos, né? Não podeis servir a dois senhores.
Nós só temos um foco. Nós só podemos focar em um lugar ao mesmo tempo, né? Se eu estiver focando meu dedo aqui agora, eu não posso ver a face dos irmãos com clareza. Tem que ser ou o dedo ou a face dos irmãos, mesmo que um esteja atrás do outro, né? Porque só há a capacidade de um foco. Isso é olho simples, compreendeu? E isso é resultado de consagração. Então, se nós não entendemos isso, todo o nosso corpo estará em trevas. Então vá, de servir ao Senhor, mas não vá muito longe. Está falando de uma consagração que não é integral. Quando nós reservamos coisas em nós mesmos, que de alguma maneira, então, não respondem ao Senhor, não conferem com o Senhor, não agradam ao Senhor, então o nosso caminhar será, sim, impedido. Não vades muito longe. Só a consagração pode nos levar longe com o Senhor. Só uma entrega total pode nos levar aonde Ele deseja nos seus eternos propósitos. Então, a palavra ali em Mateus 6 é simples. Se os seus olhos forem simples, todo o teu corpo será luminoso. Irmão, pense sobre isso. Pense sobre isso. Peça para o Senhor escrutinar teu coração. Talvez uma das orações mais tremendas que nós encontramos na Bíblia, nesse sentido, seja a de Davi. No final do Salmo 139, Davi entendia essa questão de integralidade do coração. E você lembra como ele orou, não lembra? Como termina o Salmo 139? Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno, ou caminho do companheirismo com o Senhor. Se nós não fizermos essa oração ao Senhor, Ele não é um invasor de privacidade. Nosso Senhor Jesus tinha todo o direito de arrombar a porta da igreja da Laodiceia, porque a igreja é casa dele, não é casa dos outros. Ele tinha todo o direito de entrar naquela igreja e fazer o que ele quisesse com aquelas pessoas. Mas não foi isso que ele fez. Aquela igreja tão enganada, confusa, fora da luz do Senhor, não vendo nada nem a respeito da sua miséria. Mas o nosso Senhor diz: eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei. Então nosso Senhor não é um invasor de privacidades. Nosso Senhor bate a porta. Nós abrimos essa porta. Então Ele vai ter comunhão conosco. Agora, irmãos, o nosso Senhor é um hóspede, vamos pôr a palavra entre aspas, porque o Espírito Santo veio para residir em nós, não é? Vamos usar essa figura. Nosso Senhor é um hóspede muito diferente, quando Ele vem habitar em nós pelo Espírito Santo. Quando nós recebemos um hóspede na nossa casa, nós abrimos a sala de estar, porque nós queremos que ele veja o melhor, não é? A sala arrumada, cheirosa, limpinha. Ele senta ali, você tem 2 horas de conversa, depois ele vai embora. Não conheceu nada da intimidade, não entrou em quarto nenhum, não sondou a casa. Quantas vezes nós nos relacionamos com o Senhor assim? Mas o nosso Senhor é um hóspede muito diferente. Ele é um tipo de hóspede que, quando Ele entra em nossas casas, Ele quer começar pela lata de lixo. É o primeiro lugar que Ele quer conhecer. Sabe por quê? Porque nós somos o que nós comemos. Se você pegar a lata de lixo no fim do dia de uma família, você sabe do que eles gostam, o que eles comem, né? Jeremias 17 diz assim: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrompido. Quem o conhecerá? O Senhor está perguntando para nós, para mim e para você. Você conhece seu coração? Nós achamos que conhecemos. Mas o Senhor responde essa pergunta assim: eu, o Senhor, provo o coração. Eu provo os pensamentos. Então, por isso, nós precisamos fazer aquela oração de Davi: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, porque nem nós mesmos conhecemos o nosso coração. Ele é enganoso e desesperadamente corrupto. Então, quando o nosso Senhor vem habitar em nós pelo seu Espírito, sim, Ele quer ter comunhão nessas entranhas. Ele quer entrar nos quartos que estão trancados há tanto tempo, acumulando poeira, né? Coisas imundas. É lá que Ele quer entrar, porque Ele sabe que é lá que está a realidade, não na sala de estar, né? Não naquela hipocrisia de colocarmos uma máscara para virmos para a reunião e adorarmos a Deus e irmos depois para o nosso canto secreto. Ele quer ter comunhão conosco lá no canto secreto, para que nós possamos ter uma consagração integral e uma realidade espiritual. Então veja a estratégia de Faraó.
aqui nesse versículo 28. Nós vamos parar por aqui hoje. Ide, oferecei sacrifício ao Senhor nosso Deus, somente que indo não vades muito longe. Que estratégia terrível. O Senhor nos ajude a ver isso com clareza, irmãos. Amanhã à noite nós vamos continuar ainda nesse livro de Êxodo, observando outras estratégias, até chegarmos ao capítulo 10, quando nós vamos ver uma libertação integral, um serviço integral. Mas leve esses pontos para a sua consideração diante do Senhor. Essa questão trabalho, essa questão consagração integral e o terceiro ponto que examinamos nessa noite. Leve isso aos pés do Senhor. Pense sobre isso, para que o Senhor possa encontrar lugares mais profundos nas nossas recâmaras, como homens, como pais, esposas, mães, famílias, igreja. Senão não poderemos responder plenamente ao que o Senhor tem desejado de nós. Não encontraremos o Senhor naquele companheirismo mais íntimo do coração. Essa será a nossa maior perda. Que grande perda, se nós não conhecermos o Senhor assim. Mas creio que o Senhor, na sua bondade, Ele nos chama para esse tipo de relacionamento. Ele nos quer. Lembre-se daquela expressão do capítulo 8. Eu farei distinção. Eu separarei. Esses somos nós. Somos um povo para Ele. Então que o Senhor, irmãos, nos liberte de todos os nossos raciocínios tolos que falam contra consagração plena. Que o Senhor nos ensine o caminho da consagração plena. Um irmão disse certa vez que o lugar mais perigoso deste universo são as nossas próprias mãos. E o lugar mais seguro desse universo são as mãos do nosso Senhor. E isso é uma verdade. Mas nós só podemos compreender isso em integral consagração. Então nós não compreenderemos bem nem uma mão e nem outra. Nem o que significa a mão dele e nem o que significa a nossa mão. Mas quando nos consagrarmos plenamente, compreenderemos as duas mãos. A segurança da dele e o perigo da nossa. Então que o Senhor nos ajude nisso. Amém. Vamos orar. Senhor, te pedimos que Tu continues aplicando a Tua palavra no nosso coração, sondando os nossos corações, provando os nossos pensamentos, para que realmente sejamos integrais para Ti e sejamos bons mordomos de tudo que é Teu e que o Senhor nos tem concedido. Abre os nossos olhos, Senhor, para que vejamos essa questão da mordomia com clareza. Que nada temos trazido para este mundo, nada podemos levar dele. Queremos ser bons mordomos e dispenseiros na Tua casa, Senhor. Dá-nos visão espiritual. Nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém, Senhor.